E aí, tudo bem? Continuamos as aulas de EQE 749, Métodos Numéricos Aplicados, e vamos aprender sobre a solução de sistemas não lineares, em particular usando o método de Newton. Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química do UFRJ, e essa aula faz parte de uma disciplina da pós-graduação em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos. Seja bem-vindo, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, e vamos ao assunto. Quando conversamos sobre a solução de sistemas lineares, vimos que, para um sistema linear, aqui no caso eu vou considerar um sistema 2x2, é possível reorganizar o equacionamento como duas equações de retas. Vou desenhar aqui no gráfico duas retas, então a solução está avaliada considerando a interseção entre as duas curvas, no caso aqui as duas retas. Então esse daqui é o ponto esperado para a solução. Bem, mas a gente pode seguir o mesmo princípio e na situação de duas equações não lineares, bem, o comportamento das equações passa a ser não linear, portanto, o gráfico ele muda um pouco. Considere então duas funções não lineares, vou colocar aqui um f de x1 em relação a x2 também, e uma outra função qualquer, marcada como g, x1, x2. Considerando um comportamento não linear, vou desenhar aqui um comportamento genérico para a função f e para a função g, a gente consegue interpretar que a interseção entre essas duas curvas aqui que vai ser a solução do problema. Note que existe uma compatibilidade completa entre as duas propostas, considerando uma solução de um sistema de equações lineares e de equações não lineares. Tendo dito isso, o problema ele pode ser posto como, dado duas funções contínuas, f1 de x1 e x2 e f2 de x1 e x2, o meu objetivo agora é encontrar os valores de x1 estrela e x2 estrela, tal que as funções f1 e f2 cheguem ao valor de nulo. Então, o que a gente precisa ampliar aqui é a forma de interpretar as metodologias que foram vistas em aulas passadas. Em aulas passadas, aplicamos sempre a solução para uma única equação não linear univariada. E, portanto, vimos que existem abordagens de domínio fechado e de domínio aberto. Existe aqui uma certa dificuldade em formular uma metodologia de domínio fechado para mais de uma equação não linear multivariada também. A melhor aposta, então, é seguir por um método baseado em Newton-Raphson, pois ele segue uma dedução que é replicável para várias equações multivariadas. Vocês lembram da dedução usando série de Taylor? Pois bem, a gente tem a dedução do método de Newton-Raphson utilizando a tangente da função, mas a gente também viu a derivação usando a expansão por série de Taylor. O que tem de interessante aqui, nessa dedução, é a expansão por série de Taylor de uma função avaliada em xit mais 1 em torno de xit, e a proposta considera ainda que f de xit mais 1 vai a zero. A partir dessa dedução, lembrando que a série aqui está truncada no segundo termo, portanto contempla apenas a derivada primeira da função avaliada na posição xit, a gente consegue deduzir a formulação da evolução da função, da variável xit ao longo das iterações. Ou seja, eu tenho aqui uma proposta avaliada completamente em xit que vai me dar o resultado do que vai acontecer em xit mais 1. O que tem de interessante nisso? Por que isso daqui funcionaria para funções com mais de uma variável? Bem, a explicação é bastante simples.
a expansão por série de Taylor ela pode ser facilmente aplicada a essa situação. Ela pode ser aplicada para problemas multivariados. Vamos ver isso daí no chamado método de Newton. No método de Newton, a gente vai aqui desenvolver toda a metodologia para duas equações não lineares que eu vou chamar de F1 e F2. E vamos aplicar a expansão por série de Taylor nas duas funções na mesma condição do caso univariado que eu acabei de apresentar a você. Note então que a expansão agora ela contempla duas derivadas parciais, tá? A derivada usando, no caso, as duas incógnitas do meu problema, x1 e x2. Nessa condição, eu quero agora remontar, reestruturar o problema, esse equacionamento, nessas duas equações aqui, de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou pegar e reorganizar o sistema, considerando que as funções, elas avaliadas em x-it, elas passam para o lado direito da equação, e por isso aparece um sinal negativo, preste atenção nisso. E eu vou assumir agora que uma nova variável, uma nova interpretação de variável, que aparece agora o delta de x, onde o delta de x nada mais é que a diferença de x avaliado em it mais 1 em it. Volta para o slide anterior, volta o vídeo para você ver essa passagem direitinho. Tá? Repare ainda que as derivadas parciais, tanto quanto as funções do problema, elas são avaliadas utilizando o valor de x na iteração atual. Portanto, eu consigo calcular. Isso daqui consegue, então, ser reinterpretado como uma montagem de um sistema linear a ser resolvido, tendo como incógnita apenas o ΔX. Então, note que, tendo um valor da variável em x-it, x1it, x2it, eu consigo calcular uma matriz de coeficientes, eu consigo calcular a função em 1 e função 2, e eu tenho como incógnitas ΔX1 e ΔX2. Então, resolvendo o sistema linear, a gente passa a ter o valor de ΔX1, ΔX2, e substituindo, então, na própria definição de ΔX, eu consigo obter uma expressão que atualiza o valor de x1 e x2 para a próxima iteração, no caso aqui, it mais 1. Dessa maneira, a gente vai precisar repetir esse procedimento consecutivamente até que um determinado procedimento de convergência, uma condição de convergência, eu vou falar de novo, um critério de convergência seja atingido. No caso, a gente precisa mudar um pouquinho a ideia do que era aplicada na situação univariada, porque aqui o problema ele é multivariado, várias incógnitas no problema. Então, dessa forma, eu sugiro que se use o valor máximo de um critério de cada uma dessas variáveis analisadas. Então, eu trago para vocês duas possibilidades. Você pode usar o valor máximo do absoluto da variação de ΔX entre iterações, ou seja, o valor de ΔX1, ΔXi, no caso, ou você usa o valor da função avaliada em xit mais 1. Note que ambos são critérios possíveis e você pode escolher qual é o mais apropriado para cada um dos problemas. Ok, tendo isso, a gente precisa agora estender essa ideia, não usando duas equações apenas, mas a gente precisa ampliar isso e avaliar para a formulação geral com N equações não lineares e N incógnitas. Note que isso daqui mantém a proposta de que se eu tenho N equações não lineares, eu só consigo resolver N incógnitas.
O objetivo ele permanece em atingir as raízes da equação, considerando que o vetor de funções ele precisa ser nulo. Então, essa daqui é a proposta, o objetivo do problema. Usando, então, as definições aplicadas anteriormente e ampliando esse conceito, eu passo a vocês o significado do chamado matriz jacobiana, que no caso eu estou chamando de J. Ela é a matriz das derivadas parciais das funções e o vetor delta de atualização de x entre iterações está sendo mostrado aqui nessa região. E utilizando essas duas definições e os conceitos que a gente viu no slide anterior, eu consigo montar um sistema linear geral. Então, através da solução desse sistema linear, posso montar duas possibilidades. Eu posso usar o inverso da matriz jacobiana. Então, eu posso pegar o J de it, delta, igual a menos f avaliado em it. Eu posso multiplicar tudo isso daqui pelo inverso da jacobiana. Portanto, eu vou obter a solução que está apresentada aqui embaixo, tá? Onde a jacobiana vezes a sua inversa, né? Aqui eu esqueci de botar o inverso, deixa eu colocar. Vou tirar daqui. Peguei coisa demais. Ótimo, já pegou um menos aqui. Então, o inverso vai dar a matriz de identidade, portanto, eu vou ter a solução do problema. Outra possibilidade é utilizar qualquer método numérico para a solução de sistemas lineares e resolver, né, o sistema linear. O mais importante aqui é que você vai obter a expressão de delta, o valor de delta, e usando o valor de delta, a gente consegue atualizar o valor da variável x para a próxima iteração. Se eu uso a definição do que está apresentado aqui diretamente na expressão de delta que está apresentado, eu consigo chegar à formulação geral do método de Newton aplicado a sistemas não lineares. Ok, então a gente conseguiu verificar que para a solução geral de um sistema de sistemas não lineares, de equações não lineares, utilizando o método de Newton, na verdade fica muito parecido com a expressão univariada do método de Newton, onde, no caso aqui, o inverso do jacobiano, da matriz jacobiana avaliada em it, no caso aqui a função o inverso da derivada na formulação, a derivada da função na formulação univariada. Ok. O que a gente precisa, então, relembrar, né? Esse procedimento ele vai precisar ser repetido até que um determinado critério de convergência ele seja atingido. Para a gente conseguir visualizar isso de uma forma mais ampla, vamos ver agora a estrutura do algoritmo de solução. Lembra que eu estou priorizando a didática e não a eficiência computacional ao mostrar esse algoritmo. Se eu fosse programar isso, certamente não seria dessa forma. De qualquer modo, parte-se da definição das funções e da matriz jacobiana com as suas derivadas parciais. Além disso, precisa também de uma estimativa inicial para cada uma das variáveis x. Então, eu vou chamar isso de x0. Além disso, recomendo aí definir o número máximo de iterações e a tolerância, que é aquela utilizada para avaliar a convergência do método. Como solução, espera-se obter as raízes da equação, as raízes do problema. Ok, então, no laço de iterações para atingir, né, a convergência da metodologia, parte-se da atualização do valor de x para a iteração atual. Note que na primeira vez que esse laço aqui ele é aplicado, efetivamente a gente vai usar a estimativa inicial aqui. Tá? Ok.
Em seguida, calcula-se a matriz jacobiana e calcula-se as funções utilizando o valor de xit, que já foi definido aqui. Na sequência, resolve-se o sistema linear da matriz jacobiana multiplicada pelo ΔX, que é a incógnita do problema, igual a menos f. Aqui é possível usar um método de sistemas lineares que já foi abordado em aulas passadas. Escolha aquele que é mais apropriado para a característica de cada um dos problemas. Então, tendo obtido a solução do problema, o valor de ΔX, é possível verificar o critério de convergência. Se o valor da atualização entre iterações for bem pequeno, ou seja, ΔX tiver um valor bem pequeno, é porque a solução do problema iterativo já deve ter estabilizado, dando indício de convergência. Se o critério não for satisfeito, então a gente parte da atualização da variável x para a próxima iteração e aí o procedimento ele vai ser repetido. Outra possibilidade aqui é avaliar o valor da função em xit mais 1, mas a ordem com qual as etapas aqui do algoritmo são realizadas, elas teriam que mudar um pouco e você pode adaptar isso. Note que essa daqui é a ideia geral da metodologia do método de Newton para sistemas não lineares. As vantagens e desvantagens são as mesmas comparadas ao caso univariado. O que tem de interessante? Uma ótima taxa de convergência. Tem ainda a necessidade de... Então, note que, lembrando, né, o método de Newton tem uma taxa de convergência quadrática, então ele converge muito rápido. Mas o que ele necessita? Ele precisa de uma boa estimativa inicial. Então, tem que lembrar que, dependendo da estimativa inicial, pode ser que não funcione. E a outra condição é que necessariamente precisa calcular ou estimar a matriz jacobiana. Ou seja, é necessário as derivadas parciais. Derivadas. Isso daqui é um fator que pode ser difícil realizar, tá? Dependendo da função, das equações não lineares que você está propondo aqui, ou pode também trazer um alto custo computacional para o problema. Então, essas são condições que devem ser avaliadas quando se escolhe o método de Newton. Ele é extremamente utilizado, mas vale avaliar outras possibilidades, outros métodos que podem se aplicar ao seu problema, ao seu caso. Por isso, na próxima aula, vamos ver o método de Broyden, que apesar de ser baseado na proposta de Newton, ele parte de uma substituição ao cálculo sucessivo dessa matriz jacobiana. A gente vai ver isso na próxima aula. Valeu e até a próxima!